Olá a todos, vamos continuar com o nosso conteúdo de geometria analítica. Hoje veremos a respeito de hipérbole, nossa última cônica. Definição: hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse mesmo plano é constante. Ou seja, hipérbole será o conjunto de todos os pontos que tiverem essa condição, essa característica. Que característica é essa, né? Vamos tentar entender isso aqui através de uma animação, né? Consideremos inicialmente dois pontos fixos do nosso plano, lembrando que hipérbole é uma figura plana, tá? Está no plano cartesiano xy, não é uma figura tridimensional. Então, inicialmente são considerados dois pontos pré-determinados, dois pontos fixados do plano, F1 e F2. Tá? Tracei um segmento aqui juntando os dois pontos, só para a gente ter uma melhor visualização da nossa figura. E a distância entre esses dois pontos será denotada por 2c, algo bem semelhante ao que a gente fez lá com elipse. Tá? A distância entre os focos, tá? Esses pontos F1 e F2 são chamados de focos também, e a distância entre esses focos é dada por 2c. Anotamos aqui na nossa figura. Tá? E agora vamos para a construção da nossa hipérbole, da nossa figura aí. Tá? Então, todo ponto do plano cuja diferença das distâncias a dois pontos fixos, que são F1 e F2, for sempre um mesmo valor, sempre um valor constante, isso calculado em módulo, em valor absoluto, pertencerá à nossa figura. Então, dado um ponto P, o que a gente tem que calcular é a distância dele até F1 e a distância dele até F2, e subtrair essas distâncias. Tá? Às vezes pode surgir a seguinte pergunta: eu vou pegar do ponto P a F1 menos a distância do ponto P a F2 ou o contrário, né? Porque a diferença, a subtração, ela não é comutativa que nem a adição, né? Se você pega um valor maior, que é a distância de P a F1, menos um valor menor, que é a distância de P a F2, o resultado vai dar negativo. Mas a definição diz que esse resultado obtido é em valor absoluto, é em módulo. Ou seja, não importa se a gente começa pelo maior ou pelo menor, a diferença dos dois, ao ser calculado em módulo, vai dar o mesmo. E esse mesmo a gente vai chamar de constante, vai ser uma constante da nossa definição, que a gente vai denotar por 2a. Tá? Então, seja 2a a constante da nossa definição. Todo ponto cuja diferença das distâncias resultar em 2a, nessa constante definida, vai pertencer a nosso conjunto de pontos denominado hipérbole. Tá? Então, traduzindo o que está escrito em palavras aqui para a simbologia matemática, nós temos que um ponto P qualquer pertence à hipérbole se somente se essa relação aqui for satisfeita. Ou seja, se a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 em módulo for sempre igual a 2A. Se der esse resultado 2A, então esse ponto P pertence à hipérbole. Então, a distância de P a F1 menos a distância de P a F2, se resultar em 2A, então esse ponto é um desses pontos falados aqui, mencionados desse conjunto. E vamos obter mais pontos aqui. Então, suponho que esse ponto em vermelho aqui também, a diferença da distância dele até F1 e entre a distância dele até F2 seja 2A, então ele também vai ser um ponto da nossa hipérbole. Aqui eu tenho um terceiro ponto também, supondo também que a diferença entre as distâncias dele até F1 e a distância dele até F2 seja igual a 2A. Quando eu juntar todos os pontos obtidos, eu vou obter esse ramo aqui da nossa hipérbole. Tá? Mas eu consigo também obter pontos aqui mais próximos de F1. Né? Por exemplo, se eu estiver calculando a distância de P a F1 menos a distância de P a F2, os pontos que estão aqui à direita, né, eles vão estar mais próximos de F2. Então, essa subtração aqui vai dar sempre positiva, que é um valor maior menos um valor menor. Agora, se eu pegar pontos aqui mais à esquerda, tipo esse ponto, a distância dele até F1 é menor do que a distância dele até F2. Se eu fizer a subtração desses dois valores, começando por esse menor, o resultado vai dar negativo. No entanto, como ele é calculado em módulo, o resultado permanecerá 2A. Então, também é um ponto da nossa hipérbole. Obtenho outros pontos aqui também com essa mesma característica e construo
o segundo ramo da nossa hipérbole, tá? Então, a hipérbole deve ser vista como uma figura só que contém dois ramos. Nesse caso aqui, um ramo para a direita e um ramo para a esquerda. Não esqueçam que ela é uma figura infinita, então ela se estende infinitamente aqui para a direita e infinitamente para a esquerda, ok? Às vezes, algumas pessoas gostam de tentar analisar a hipérbole como sendo duas parábolas, né? Invertidas aqui. Tá? Mas não seria uma boa ideia. Tá? A gente deve ver a nossa hipérbole, a nossa figura, como uma figura só que contém dois ramos, duas partes. Tudo bem? Anotamos aqui essa distância, né, que é o valor da nossa constante, a constante da definição, 2a. Mas o que representa geometricamente esse 2a? É justamente a distância entre os vértices da hipérbole. Tá? A hipérbole tem dois vértices, e a distância entre esses dois vértices é o 2a, que é a constante da nossa definição. Já a distância entre os focos, a gente já tinha falado anteriormente, é 2c. Uma diferença aqui, uma boa diferença entre a hipérbole e a elipse é que lá na definição de elipse, você calcula a soma das distâncias, né? Aqui na hipérbole a gente calcula a diferença das distâncias. Outro detalhe é que lá na hipérbole, essa distância 2a é maior do que essa distância 2c, né? Agora aqui na hipérbole é o contrário, né? A distância 2a agora é menor do que 2c. Tudo bem? Continuando, vamos para os elementos da hipérbole, tá? Quais elementos a gente deve dar maior importância aí para a partir deles escrever equações que representem a hipérbole, representem o conjunto de pontos que formam a hipérbole, tá? Então, inicialmente aqui vamos traçar uma hipérbole qualquer, tá? Colocada aqui, já com seus pontos fixos pré-determinados, né? F1 e F2. Onde esses pontos são chamados de focos. Tá? Os pontos F1 e F2 são os focos da nossa hipérbole. Traçamos um segmento de reta aqui, de F1 até F2, tá? E essa distância entre F1 e F2 é chamada de distância focal. E essa distância será dada por 2c, algo que a gente já definiu lá no slide anterior. Tá? A distância entre os dois focos é 2c. Tá? Então, e essa distância é chamada de distância focal, assim como esse eixo F1 e F2 é chamado de eixo focal, tá? Também chamado de eixo focal. O ponto médio entre F1 e F2, a gente vai denotar ele por C, que representa o centro. Tá? Então, C é o ponto médio do segmento F1, F2. A1 e A2 vai ser traçado como sendo a interseção desse segmento F1, F2 com a hipérbole. Né? Então, esse segmento intersecta a hipérbole em dois lados, aqui à direita e aqui à esquerda, em dois pontos. A gente marca esses dois pontos, vamos chamar eles de A1 e A2. E esses pontos são os vértices da nossa hipérbole. Okay? O segmento que vai de A1 até A2 é chamado de eixo real ou eixo transverso, tá? E o comprimento dele é dado por 2A, que é a constante da nossa definição. Lembrando que no slide anterior a gente já tinha definido essa medida também. A distância entre os vértices A1 e A2, que é os vértices da hipérbole, é 2A. Tá? Então, se a gente tiver que tomar a distância entre o C e o ponto A1 e a distância de C até o ponto A2, cada uma delas vale Azinho, né? Vale A, porque A mais A dá 2A, que é a distância entre os dois vértices. Tá? Não esqueçam que esse C aqui é o ponto médio, tanto de A1 para A2, como de F1 até F2. Traçamos agora uma circunferência de raio C, e centrado no centro aqui da nossa hipérbole, tá? Então, tracei uma circunferência de raio C, né? Porque a distância do centro até um dos focos é Czinho, né? Então, tenho aqui o raio C e tracei raio Czinho e tracei aqui uma circunferência com esse raio centrada, né, no centro da nossa hipérbole. Tá? Para anotarmos algumas observações aqui a partir dessa circunferência. Traço agora dois segmentos de reta
passando nos vértices A1 e A2, tá? Então, vou traçar um segmento de reta, passando no ponto A1, de tal maneira que esse segmento seja perpendicular ao eixo real, ao eixo A1, A2. Então, está formando um ângulo de 90 graus aqui. E aqui no ponto A2 eu traço um outro segmento também perpendicular ao eixo real A1, A2. Tá? E vou anotar os pontos onde esses segmentos aqui tocam na circunferência. Tá? Então, coloquei os pontos aqui, vou dar nome a eles, ponto P, Q, M, N. Tá? Interligando todos esses pontos, nós vamos formar um retângulo, né? Necessariamente será um retângulo. Então, nós temos aqui um retângulo PQMN, ok? Traço agora as diagonais desse retângulo, tá? Ou seja, traço duas retas que contêm as diagonais do nosso retângulo. Tá? Então, temos essa reta aqui e essa outra reta, né? São duas retas que contêm as diagonais do nosso retângulo. Logo, elas se intersectam aqui no centro da nossa hipérbole, tá? Que também é centro da circunferência. Vamos dar nome a elas, a reta R e a reta S. Essas retas são chamadas de assíntotas. Tá? As retas R e S são chamadas de assíntotas. Por que elas recebem esse nome? Né? Na verdade, essas duas retas, R e S, elas servem de parâmetro para a construção da nossa parábola aqui, ó, dos ramos da nossa parábola, da nossa hipérbole, desculpa. Então, para a construção dos ramos da nossa hipérbole, a gente usa como referência essas duas retas, essas assíntotas. Então, ao construir os ramos da nossa hipérbole aqui, elas vai se estendendo aqui, ó, aumentando e se aproximando cada vez mais da reta, tá? Mas nunca toca essa reta. Ela tende a tangenciar essa reta lá no infinito, né? Ou seja, vai seguindo ao lado dela e se aproximando dela cada vez mais, mas sem tocar ela. Então, ela tende a ficar assintótica a essa reta, por isso esse nome de assíntotas, né? Tende a tangenciar essas retas. Então, quando você constrói essas duas retas aqui, isso te dá um parâmetro, te dá uma referência para você construir os ramos da hipérbole, né? Você consegue definir a abertura desses ramos, fica mais fácil fazer esse desenho. Okay? Para isso, a gente vai estar utilizando essas assíntotas. E essas assíntotas são retas. Tá? Então, se nos exercícios lá pedir para você obter as equações das assíntotas, significa obter as equações dessas duas retas, R e S. Né? E a equação da reta vocês já conhecem lá desde o ensino médio. Né? Basta obter dois pontos, aqui no caso você vai ter 3 pontos. Né? Você pega 2 deles e joga na equação geral da reta lá e obtém essa equação. Assim como na reta S aqui também. Obtém 2 pontos dele, joga na equação geral da reta e obtém uma reta, caso seja pedido nos exercícios. Agora a gente vai traçar aqui um outro segmento de reta, perpendicular ao eixo real, mas passando no ponto C, tá? Passando no centro. E anotamos esses 2 pontos aqui de interseção com o retângulo. Vamos chamar eles de B1 e B2. Tá? Esse segmento B1, B2 é chamado de eixo imaginário ou não transverso. Então, o A1, A2 é chamado de eixo real, o B1, B2 é chamado de eixo imaginário. Tá? No eixo real, né, no eixo real, a reta que contém o eixo real sempre vai ter também os focos, tá? Já o eixo imaginário não contém os focos. Por isso, essa diferenciação, né, de eixo real para eixo imaginário. No eixo real, quando você traça uma reta contendo ele, lá vai estar os focos. Já no eixo imaginário, não. Vamos destacar um triângulo aqui, ó, justamente um triângulo retângulo formado pelos pontos, pelos vértices C, A2, M, né, triângulo retângulo, porque o ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus. E vamos anotar quais os valores desses lados aqui, quais as medidas dos lados do nosso triângulo. Aqui embaixo, mede A, que é a distância do centro até um dos vértices, né? Que é a distância entre os dois vértices, A1 e A2 é 2A. Como C é ponto médio, o centro é ponto médio, então divide ela em duas partes iguais, ou seja, tem Azinho aqui para a direita e Azinho para a esquerda. Então, aqui mede A. Essa distância aqui a gente vai denotar como sendo B, tá? Que é
que é a distância entre o centro e o ponto B2, né? Já que a distância entre B1 e B2 é 2B, foi definido aqui. Tá? Se a distância entre os pontos B1 e B2 é 2B, e C é um ponto médio desse segmento, então divide ele em dois lados iguais, então tem Bzinho para cima e Bzinho para baixo. Então esse lado aqui, esse cateto do triângulo vale B. Já a hipotenusa do nosso triângulo vale C, tá? Czinho, unidade de medida. Por que que eu sei que é Czinho? Lembra que a gente construiu essa circunferência com raio Czinho. A gente tomou essa distância aqui, ó, do centro até o foco, até o F2. Então, aqui a gente tomou como sendo Czinho. Se o ponto M também é um ponto da circunferência, então aqui nós temos também um raio. E esse raio, se é um raio da mesma circunferência, então tem o mesmo valor, ou seja, Czinho. Okay? Então, desse triângulo CA2M, obtemos uma relação. Triângulo de retângulo, então obtemos a relação de Pitágoras dada por C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Anotado aqui. Tá? Uma relação distinta lá da relação obtida em elipse. Tá? Cuidado para não fazer confusão. Lá na elipse, a gente obteve também um triângulo retângulo, só que lá a hipotenusa era justamente o Azinho. O Azinho era que era a hipotenusa no triângulo obtido. Já que na hipérbole, a nossa hipotenusa é o Czinho. Tá? É a distância do centro até o foco. Né? A hipotenusa aqui vai ser igual à distância do centro até o foco. Ok? Denomina-se excentricidade da hipérbole o número real E igual a C sobre A. Então, é a mesma fórmula de excentricidade lá da elipse. Tá? É o valor de C, que é a distância do centro aos focos, dividido pelo valor de A, que é a distância do centro aos vértices. No entanto, esse valor de C é sempre maior do que o valor de A. Então, um valor, né, dividido por um outro menor dá sempre maior do que 1. Né? Então, a excentricidade aqui será sempre um valor real maior que 1, ou seja, ele tem limite inferior, mas não tem limite superior. Né? O menor valor que ele pode assumir é 1, mas o maior valor não tem, se estende aí para o infinito. Tá? E o que está relacionado a essa excentricidade com a hipérbole? Tá? Excentricidades que são próximas de 1, bem próximos de 1, faz com que os ramos da hipérbole sejam mais fechados, ou seja, tem menor abertura. Esses ramos aqui, ó, da nossa hipérbole, que é a parte vermelha, vão estar mais fechados quando a excentricidade está próxima de 1. Já quanto maior for o valor da excentricidade, maior será a abertura, ou seja, os ramos vão estar mais abertos. Tá? Então, quanto mais se distanciar de 1 o valor da excentricidade, mais abertos estarão os ramos da nossa hipérbole aqui. Ok? Continuando, vamos agora determinar equações que representem uma hipérbole. Tá? Para isso, a gente vai dividir em 4 casos, em 4 situações. Algo semelhante ao que a gente fez lá com parábola e com elipse também. Tá? A gente vai ter 2 casos cujo centro está na origem e 2 casos cujo centro esteja diferente da origem. Vamos ver os 2 primeiros aqui, os 2 mais simples, né, que é quando o centro está na origem. O primeiro deles são aqueles em que nós teremos hipérboles com centro na origem do plano cartesiano, no 0, 0, e o eixo real exatamente sobre o eixo x, sobre o eixo das abscissas. Ou seja, a gente vai ter essa situação aqui, né? É uma hipérbole, na verdade, cujo centro está coincidindo com a origem e o eixo real aqui, o eixo A1, A2, está exatamente sobre o eixo x, sobre o eixo OX. Tá? Então, nesse caso aqui, como determinar equações que representem esse conjunto de pontos aqui, né? Ou seja, essa linha aqui, que é a nossa hipérbole, essas duas linhas, esses dois ramos juntamente. Tá? Então, a gente usa a definição de hipérbole, né? O que a gente estabeleceu lá no nosso primeiro slide. Né? Primeiramente, a gente precisa das coordenadas de alguns pontos. Né? P é um ponto qualquer, é um ponto genérico da nossa hipérbole. Eu estou tomando ele como coordenadas genéricas x e y. F1 e F2 são os focos. Tá? F1 tem coordenadas menos 6, 0. Por que menos 6, 0? F1, ó, se o eixo real está sobre o eixo das abscissas, né, o eixo A1, A2, que é o eixo real, está sobre o eixo das abscissas,
O eixo focal, que é de F1 a F2, também está sobre os eixos das abscissas, tá? Porque o eixo focal está sempre na mesma linha do eixo real. Tá? Então, o ponto F1 é um ponto do eixo x, então a ordenada dele é 0. Já esse valor menos c, que a gente definiu lá no nosso primeiro slide, que a distância do centro até os focos é de c unidade de medida. Como eu tenho c unidade de medida aqui para a esquerda, onde o eixo x é negativo, então é menos c. Já o ponto F2 tem a abscissa C, já que a distância do centro até F2 é C, e altura 0, porque é um ponto do eixo x. Tá? Então, com essas coordenadas, a gente consegue trabalhar lá na equação, na definição de hipérbole. Então, da definição de hipérbole, nós temos que um ponto P pertence à hipérbole se somente se essa relação for satisfeita, ou seja, se o módulo da distância de PF1 menos a distância de PF2 for igual a 2A, onde esse 2A é a nossa constante da definição. Tá? Uma observação, aqui eu vou usar a definição vista mesmo lá no ensino médio de módulo, tá? Módulo de uma variável. O módulo de uma variável x é igual a uma constante a, se somente se x for igual a mais ou menos a, né? Por quê? Se esse x vale a positivo, o módulo de a é a, então satisfaz essa equação. Mas se x for menos a, ou seja, se x for o a negativo, o módulo de menos a também é igual a a, né? Módulo de um valor é o seu valor absoluto, é o seu valor positivo, ok? Então, significa que os valores para a nossa variável x aqui, que são satisfeitos por essa equação, é tanto a quanto menos a. Então, mais ou menos a satisfaz essa equação, logo é a solução dela. Tá? Essa ideia eu vou usar no desenvolvimento dessa equação aqui também. Tá? Ou seja, o módulo de uma expressão aqui está sendo igual a 2a. Então, como que eu me livro aqui, ou como que eu driblo esse módulo aqui, né? Aplicando a definição de módulo. Se o módulo dessa expressão é 2a, significa que essa expressão interna ao módulo vale 2a ou menos 2a. É o que está aqui. Tá? Então, a distância de PF1 menos a distância de PF2 é igual a mais ou menos 2A. Observe que não apareceu mais módulo aqui, porque a gente usou essa definição de módulo aqui, vista lá no ensino médio. Se o módulo dessa expressão é 2A, então significa que essa expressão vale 2A ou menos 2A. Né? Então, eu poderia fazer um cálculo para essa equação igual a 2A e fazer um outro cálculo para essa equação igual a menos 2A. Só que o resultado vai dar o mesmo no final, tá? Por isso eu vou mostrar aqui o desenvolvimento de um cálculo usando o mais ou menos, ou seja, usando os dois resultados ao mesmo tempo, tá? Aqui eu transformei essa distância entre pontos para módulo de vetor, já que a nossa geometria é uma geometria vetorial, então é sempre bom, ao invés de estar usando a ideia de distância entre dois pontos, usar a ideia de comprimento de vetor. Então, a distância de P a F1 é equivalente ao comprimento do vetor PF1, ou F1P, que é o que eu coloquei aqui. O vetor F1P dentro de módulo, que significa distância dele, comprimento dele, né? Comprimento do vetor F1P. Menos a distância de P a F2 pode ser visto como comprimento do vetor F2P, que é igual a mais ou menos 2A. E daqui eu vou desenvolvendo cálculos de forma bem semelhante ao que a gente fez lá em elipse, praticamente igual, tá? Só muda algumas coordenadas aqui, mas o cálculo é feito de forma muito semelhante, tá? Por isso eu não vou comentar toda a nossa solução, mas eu vou deixar ela toda prontinha aqui para depois vocês darem uma olhada passo a passo. Tá? No livro não tem ela bem detalhada, mas aqui eu fiz bem detalhado e vocês dão uma olhadinha para entender essa demonstração dessa forma. Tá? Mas é bem semelhante ao que foi feito lá em elipse. F1P, né, o vetor F1P é dado por P menos F1, F2P é P menos F2, que é igual a mais ou menos 2A. P menos F1 é pegar as coordenadas de P e subtrair por F1. Né? Então, vão dar essas coordenadas aqui. P menos F2 é pegar as coordenadas de P e subtrair por F2. Vai dar essas outras coordenadas aqui, que é igual a mais ou menos 2A. Agora, aplica a definição de módulo. Definição de módulo é raiz quadrada da primeira componente mais a segunda, né? Ou seja, raiz quadrada de x mais c, mais ao quadrado, né? Mais a raiz quadrada de y menos 0 ao quadrado, que dá só y. Né? Por isso que fica só y ao quadrado aqui.
menos, aplica a definição de módulo aqui também, que é raiz quadrada, né? É a definição de módulo lá de geometria analítica, não é essa definição de módulo aqui lá do ensino médio que a gente está aplicando aqui, tá? Que essa definição de módulo aqui é para um número real. Aqui é a definição de módulo para par ordenado, né? É para vetor, é para ponto, coordenadas de ponto, e não simplesmente para um número real. Então, é raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y menos zero ao quadrado, que dá só y. Está aqui. Que é igual a mais ou menos 2a. Peguei essa raiz negativa e joguei para o segundo membro, ela ficou positiva. Elevei ambos os lados ao quadrado para tentar eliminar as raízes. Então, você já consegue eliminar essa raiz do primeiro membro, mas ainda sobra uma raiz lá no segundo membro, tá? Então, vai fazendo as continhas aqui, cancelando os termos comuns. Esse y quadrado cancela com esse. X quadrado cancela com esse. Esse c quadrado cancela com esse. Então, vai sobrar essa expressão aqui. Então, veja que todos esses elementos ainda têm um número real 4 em comum, então eu posso dividir toda a equação por 4, vai ficar essa equação aqui um pouco mais simplificada. E observe que aqui ainda tem raiz. Para mim eliminar essa raiz, elevo novamente ao quadrado ambos os lados da equação. Então, ao elevar ao quadrado, aqui vai ficar uma forma de eliminar o nosso mais ou menos, né? Quando elevou ao quadrado aqui, o quadrado de mais ou menos a é a ao quadrado. Porque se ele for positivo, vai ficar positivo. E se ele for negativo, ele também vai ficar positivo, né? Quando você eleva um termo ao quadrado, o resultado nunca é negativo. Por isso, esse mais ou menos sumiu daqui. Então, fica ao quadrado vezes essa raiz quadrada ao quadrado, significa que vai eliminar a raiz, sobra só o que está aqui dentro. E eu já desenvolvi esse produto notável, deu toda essa expressão, que é igual, aqui é um produto notável também, resolvi o produto notável, deu toda essa expressão. Tá? Aqui pego o a ao quadrado e multiplica por tudo que está dentro do parênteses, deu esse resultado. Tá? E observe que esses dois termos aqui são iguais, no primeiro e no segundo tempo. Então, um vai anular o outro, então o próximo passo, eles já não aparecem mais. E eu organizei aqui, eu coloquei primeiro os que têm x ao quadrado de x quadrado, e aquele termo lá do segundo membro, c quadrado de x quadrado, eu trouxe para cá, ficou menos c quadrado de x quadrado. Depois coloquei o termo que tem y, que é esse termo, que é igual àqueles termos que não tem x nem tem y, eu joguei lá para o segundo membro, são os termos constantes, a quarta menos a quadrado, c quadrado. Aqui eu coloquei o x quadrado em evidência, então fica isso aqui, né? A quadrado menos c quadrado vezes x quadrado, repeti esse termo. Aqui foi colocado o a quadrado em evidência, então ficou a quadrado menos c ao quadrado, né? Que é a quarta dividido por a ao quadrado dá a ao quadrado. Então, por isso deu essa expressão. E aqui eu usei aquela relação do triângulo retângulo obtido lá na hipérbole, né? A gente viu que c ao quadrado era igual a quadrado mais b ao quadrado. Era o triângulo obtido lá nos elementos da hipérbole. Então, a quadrado menos c quadrado, se você pegar esse c quadrado passar para o outro lado aqui, vai ficar a quadrado menos c quadrado. E passo o b para o outro lado. Então, vai ficar a quadrado menos c quadrado é igual a menos b ao quadrado. Tá? Por que eu fiz essa alteração aqui? Para obter uma expressão semelhante ao que estava aqui no parênteses. A quadrado menos c quadrado. Ele aparece aqui e aparece aqui. E eu quero substituir esse a quadrado por c quadrado por menos b ao quadrado, já que a partir da relação de Pitágoras a gente obteve aqui que a quadrado menos c quadrado dá menos b quadrado. Não esqueça que é a relação de Pitágoras do triângulo lá da hipérbole, não é da elipse, onde a hipotenusa é a. Tá? Aqui na hipérbole, a hipotenusa é c. Então, por isso que a quadrado menos c quadrado é igual a menos b ao quadrado. Então, substituindo esses parênteses por menos b ao quadrado, logo teremos essa expressão. Né? Agora, aqui eu só eliminei os parênteses aqui, né? Eliminei os parênteses, ficou esses aqui. E vou dividir tudo por menos a quadrado b quadrado, tá? Que é o termo que aparece aqui no segundo membro. Quando você multiplicar a quadrado menos b quadrado, multiplicado por menos b ao quadrado, vai ficar menos a quadrado b quadrado. Vou dividir toda a minha equação por esse termo, menos a quadrado b quadrado. Né? Ao fazer isso, vai eliminar b quadrado com b quadrado, a quadrado com a quadrado, e esse termo divide esse, né? É um termo comum, é igual a 1. Okay? Então, vai ficar x quadrado sobre b quadrado, y menos, né, que é o mais ou menos, aqui foi simplificado a quadrado com a quadrado, mas esse sinal de negativo permaneceu, então eu levo ele aqui para cima, menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1. E essa é a equação reduzida
da hipérbole que tem esse caso, essa situação, ou seja, centro na origem e o eixo real sobre o eixo x. Observe que é uma equação bastante parecida com a da elipse. A diferença está nesse sinal aqui. Ó, tá? A elipse você tem a soma de dois quadrados igual a 1. Lá, agora aqui na hipérbole a gente tem a diferença de dois quadrados igual a 1. Ok? Agora nós temos os outros casos, né, que a gente pode fazer aqui de forma já um pouco direta, já que a gente demonstrou o primeiro caso, os outros casos são feitos de forma bem análoga. Tá? O segundo caso é quando o centro está na origem, coincidindo com a origem no plano cartesiano, só que o eixo real agora está sobre o eixo OY, sobre o eixo Y, ou seja, o eixo real está na vertical. No primeiro caso, o eixo real estava na horizontal, agora aqui está na vertical. E o centro está coincidindo com a origem do plano cartesiano, ok? Então, para demonstrar a equação que representa a nossa hipérbole, né, que é esse ramo de cima e esse ramo de baixo ao mesmo tempo, é feito da mesma forma, ou seja, de forma bem semelhante ao que a gente viu no slide anterior. Né? Usa a definição de hipérbole lá, né? Da definição de hipérbole vem que a distância de PF1 menos a distância de PF2 é igual a 2A. Aí com uma atenção aqui que agora as coordenadas desses pontos mudam um pouco, né? O ponto P permanece as mesmas coordenadas, né? Você vai tomar um ponto P qualquer aqui, ou em cima desse ramo de cima ou em cima do ramo de baixo, tanto faz, tá? Mas esse ponto P vai ter sempre coordenadas x e y. Aí você vai calcular a distância desse ponto P até F1 menos a distância desse ponto P até F2. O ponto P terá coordenadas x e y. Já o ponto F1 tem coordenadas, ó, é um ponto em cima do eixo Y, então a abscissa é 0. E aqui é menos C, tá? Eu peguei isso aqui do livro e não apareceu o sinalzinho de menos, mas aqui é menos C. Já o ponto F2 aqui em cima é 0 e C, né? É um ponto do eixo Y, então a abscissa é 0 e a altura é C, porque é a distância do centro até o foco. Isso a gente definiu já no nosso primeiro slide de hoje. A distância do centro até o foco de uma hipérbole é sempre Czinho, unidade de medida. Tá? Então, você vai desenvolver cálculos aqui de forma bem semelhante ao que a gente fez no slide anterior. Transforme isso aqui para módulo de vetor, obtém o vetor F1P e o vetor F2P. Né? Antes disso, é interessante você usar aquela definição de módulo lá, né? Ou seja, para eliminar esse módulo aqui, você vai ter que toda essa expressão aqui de dentro é igual a mais ou menos 2A. Né? Aí, em seguida, que você transforma para a ideia de comprimento de vetor. Tá? Módulo de um vetor. E vai desenvolver cálculos para chegar nessa equação. Tá? É um exercício bastante interessante vocês tentarem fazer a demonstração dessa forma. Tá? Na hora que vocês tiverem dúvida, volta no slide anterior lá e dá uma olhada, porque o cálculo é praticamente o mesmo. Tá? O que vai ser alterado lá vai ser pouca coisa que vai ser alterado lá por causa das coordenadas desse ponto. Né? O F1 e o F2 agora estão sobre o eixo Y e não mais sobre o eixo X. Tá? Mas os cálculos vão ser bem semelhantes. E vocês devem chegar nessa expressão aqui. Ó, y² sobre A² menos x² sobre B² igual a 1, que é a equação reduzida para esse caso. O caso em que o centro está na origem e o eixo real está na vertical, está sobre o eixo Y. Tá? Comparando com a última fórmula que te demonstrou, do slide anterior, qual que é a diferença aqui? Né? No slide anterior, aqui tinha x² sobre A² menos y² sobre B², ou seja, aqui está trocado o x e o y. Tá? O y agora aparece aqui no início, y² sobre A² menos x² sobre B² igual a 1. Ok? Então, na primeira, era x² sobre A², era a parte positiva. Tá? Agora, nessa segunda fórmula, a parte positiva é y² sobre A². Trocou x por y. Tá? Eu estou falando nessa parte positiva porque ela é que vocês vão olhar para identificar se o eixo real da hipérbole está na vertical ou na horizontal. Tá? Se a parte positiva tem a variável y, então o eixo está na vertical. O eixo real da hipérbole está na vertical.
Agora, se a parte positiva for a que tem x, né, se esse x aparecesse aqui primeiro, se ele fosse o positivo, né, ele pode até aparecer depois, mas se ele fosse o positivo, ele poderia ter um sinal de menos aqui na frente e aqui um sinal de mais. Aí aqui seria a positiva. Tá? Então, se essa parte for a positiva, e não esqueça de deixar aqui sempre um positivo, tá? Não vai botar um negativo aqui, não. Se aqui for um negativo, você tem que multiplicar toda a equação por menos 1 para que aqui fique um positivo. Aí depois que aqui está um positivo, é que você vai fazer essa análise que eu estou mencionando. Tá? Se a parte positiva for y, o eixo real é na vertical. Se a parte positiva for aquela que tem x, então o eixo real vai estar na horizontal. Tudo bem? E vejamos os outros casos. Né? O terceiro caso é quando o centro já não é mais a origem, está fora da origem, mas o eixo real está na horizontal, ou seja, é paralelo ao eixo x. É essa situação aqui. Ó. O centro está completamente diferente da origem, bem distante da origem, mas só que o eixo real aqui está na horizontal, ou seja, é paralelo ao eixo x, paralelo ao eixo OX. Para obter equações desse tipo de hipérbole, é bem semelhante ao primeiro caso, né? A gente faz o que foi feito lá em parábola e em elipse. Traça um sistema aqui ó, de eixos auxiliar, né? Passa um plano auxiliar aqui, que é o x' e o y'. Nesse sistema você já sabe quais são as equações dessa hipérbole, que é o primeiro caso. Aí depois é só trocar, é só usar as fórmulas de translação. Trocar o x' por x menos h e o y' por y menos k. Porque h e k é as coordenadas do centro aqui, ok? Então a nossa fórmula vai ficar dessa forma, né? Aqui seria x' ao quadrado sobre a ao quadrado menos y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 no sistema auxiliar. Aí quando você converte para o sistema original, que é o sistema que a gente tem aqui, na verdade, o xy, você vai ter que trocar o x' por x menos h e o y' por y menos k. Por isso a equação ficou dessa forma, porque aqui já está convertido para o sistema original, né? Onde h e k fornecem as coordenadas do centro da nossa hipérbole. Não esqueçam, né, que a parte que tem x aqui é a parte positiva, como a parte que tem x é a parte positiva, então o eixo real está na horizontal. Tá? Continuam as mesmas observações lá do caso 1 e do caso 2. Já no caso 4, nós temos um centro também fora da origem, um centro HK diferente do 00, diferente da origem, só que o eixo real agora está na vertical. Né? Então, seria essa figura aqui, só que ela, em vez de estar na horizontal, seria na vertical. Então, esses ramos seriam voltados para cima e o outro voltado para baixo. Tá? Então, esse caso aqui seria bem semelhante ao segundo caso aqui. Tá? Você compararia com o segundo caso. Só que nesse segundo caso aqui, o centro está na origem. E no quarto caso, o centro é diferente da origem. Então, você usa as fórmulas de translação e troca esse x, que seria um x', você troca por x menos h. E o y, que seria um y', você troca por y menos k. Então, vai ficar essa equação. No lugar de y, y menos k. No lugar de x, x menos h. Observe que a parte positiva agora, a fração positiva agora, é a que tem y. Então, significa que o eixo real agora vai estar na vertical. Tá? Seria um eixo assim, ó, na vertical. Só que o centro não vai coincidir com a origem, que nem está aqui. Né? Eu não fiz o desenho aqui, só para ficar de forma mesmo... só para a gente compreender aqui que eu estou comentando. Tá? Não cheguei a fazer o desenho, acho que nem no livro tem, não. Mas é bem análogo a esses casos que a gente já está fazendo aqui, ok?